Rodrigo, tenho planejamento, há várias safras na minha fazenda, mas eu não estou conseguindo alcançar os objetivos que eu determinei. Isso acontece? Olha, acontece muito. Mas você me disse que o planejamento era a ferramenta mais importante dentro e a mais poderosa, né, dentro desse processo gerencial, dentro das ferramentas ali que a gente pode usar do ponto de vista de gestão dentro das fazendas. E é verdade. Agora, a grande dificuldade que a gente tem é fazer com que os nossos gestores usem o planejamento para direcionar as suas decisões durante o processo da safra, né? E principalmente eles usem essas informações fora aqueles momentos que a gente já determinou com as rotinas gerenciais. Normalmente, o que acontece muito nas fazendas é eu construo um planejamento muito bem feito, às vezes até contrato uma empresa, ela faz planejamento, a gente está satisfeito com aquilo, está protegido, os técnicos participaram, imprimo aquilo, faço material bonito, boto dentro de uma gaveta e esqueço aquilo. E aí eu vou olhar para aquele planejamento 2 ou 3 vezes por ano. Esse é o grande problema. Então, mais do que construir, você tem que tangibilizar para a sua equipe de gestores, para você mesmo, e tem que criar a rotina, né, ou o hábito, né, o costume, né, de olhar esse planejamento sempre que você vai tomar uma decisão. O que é sempre que vai tomar uma decisão? Olha, eu tenho grandes decisões naturalmente, né? Eu vou fazer um determinado investimento, mas peraí, o que eu tinha determinado que eu ia fazer? Eu tenho quanto de animais que eu tenho que vender nesse próximo trimestre? Vendi ou não vendi? Qual era o preço que estava determinado para vender? Como eu estou conseguindo vender? Qual era o peso que eu tinha determinado para vender e quanto que eu tinha que vender? Mas quanto falta ainda para eu abater lá para frente? Né? Quantos animais eu determinei que eu ia abater? Qual vai ser a minha lotação, né, no inverno? Será que está indo bem ou será que está indo mal? Quer dizer, eu preciso olhar para o planejamento justamente para ter um parâmetro de monitoramento. Claro que um informe mensal muito bem feito, os informes trimestrais muito bem feitos, eles têm lá o previsto realizado das coisas. Isso acontece. Mas o que a gente quer aqui é que, mesmo tendo isso, que você use o planejamento antes de tomar as decisões, senão você vai ter problema. E a gente já passou por N problemas. Eu pessoalmente passei por um aqui que eu vou contar, é uma historinha rápida, mas que me fez entender que mais do que construir, eu tenho que fazer aquela pessoa usar. E para que ela use, ela tem que dar primeira importância e ela tem que entender que aquilo pode ajudar ele. Por exemplo, eu estava numa fazenda, vocês sabem, né, que quando a gente tem um trem de cria, quando você tem uma fertilidade ruim no ano, normalmente naquele ano o que vai acontecer? Meu faturamento vai aumentar, porque eu vou ter um volume de vacas de descarte maior, então meu faturamento aumenta e provavelmente vai sobrar mais pasto também, porque eu abati um volume de animais maior do que eu tinha previsto, então meu rebanho médio vai diminuir naquele ano. O volume de bezerros que eu ia desmamar vai desmamar de qualquer jeito, porque estava relacionado à reprodução no ano anterior, então naquele momento parece que o cenário é muito bom, mas vai vir a próxima safra, que por ter uma fertilidade menor aqui, vai ter uma taxa de desmame menor lá. Por ter uma taxa de desmame menor lá e eu ter descartado vacas, pode ser que eu entre com com volume menor de matriz em reprodução esse ano, que vai ocasionar um problema para outra safra ainda. Quer dizer, tudo o que acontece hoje dentro de uma fazenda pode refletir para o futuro. Então, mas naquele ano aconteceu isso. Isso aconteceu numa fazenda. Quando a gente fez o primeiro trimestral ali, pós o toque ali, a diagnóstico de gestação, a gente percebeu que isso aconteceu, sentamos lá então com os profissionais que tinham, né, ligação com aquilo, então os veterinários estavam lá, gente da fazenda, estava o proprietário, estava eu, quer dizer, estavam as pessoas envolvidas, quem tomava a decisão ali, discutimos vários fatores, quer dizer, entendemos por que a fertilidade tinha sido ruim e olhamos lá pasto, gado e dinheiro e tomamos decisões importantes. Bom, tomando essas decisões importantes, o planejamento foi construído em cima disso. Eu saí da fazenda, o planejamento estava entregue, o gerente tinha total condição de entender, porque era um cara muito capacitado e muito acostumado a lidar com isso, então tinha entendimento total do planejamento, só que eu não fiz com que ele olhasse isso, não criei esse hábito nele, não ajudei esse camarada a criar esse hábito, e ele não olhou mais. Chega um dia um consultor dessa fazenda e viu lá um lote maior de vacas vazias e percebeu que aquelas vacas eram novas. E falou para ele, nossa, se a gente colocasse esses animais novos em reprodução, a gente ia dar uma chance para eles, a gente ia ter uma fertilidade melhor, a gente ia colocar a aparição mais para o cedo. Quer dizer, ele criou uma solução técnica para aquele lote e para aquele momento. O gerente, sem
sem lembrar do planejamento, achou aquela solução ótima. Já tinha se passado algum tempo, a memória já não era tão boa, ele achou aquela solução ótima e ele foi trabalhar em cima daquilo. Quer dizer, ele não abateu essas vacas e queria colocar essas vacas em reprodução. Chega no momento de um trimestral, 3 meses depois do acontecido, olhando o previsto realizado das coisas, eu percebi que o abate tinha sido menor, né, e que a previsão de encolhe estava sendo maior. E eu fui conversar com esse gerente e ele falou, não, é porque nós achamos uma solução aqui que era mudar esse nosso objetivo. E quando a gente foi analisar, do ponto de vista pasto, rebanho e dinheiro, a gente viu que a gente tinha tomado uma atitude totalmente errada, que aquilo que a gente havia previsto no planejamento, com muito estudo, com muita técnica, com muito cuidado, considerando todos os aspectos, não foi executado hoje e estava causando um impacto muito grande no futuro. O que a gente teve que fazer? Teve que fazer toda uma operação para tentar minimizar esse erro, né? Minimizar esse erro e corrigir um pouco daquilo que a gente tinha causado de prejuízo para aquela fazenda. E o que eu aprendi com isso? A culpa desse gerente não ter olhado esse planejamento foi meu, porque eu era responsável por aquilo, eu era responsável não só por fazer, mas também por fazer com que fazer o planejamento em si, mas por tornar esse planejamento tangível, ou seja, fazer com que esse gestor usasse essa ferramenta para alguma coisa. Então, se eu construir tudo isso e não usar essa ferramenta para nada, provavelmente não vai valer o papel que eu gastei. Lembrando que também o sistema de monitoramento nos ajuda a isso, porque se eu tenho no informe mensal, como eu disse, aquelas rotinas mensais ou semanais, um cronograma de operação bem feito, com base no planejamento, eu sei se eu estou executando ou não. Se eu tenho um informe mensal com o previsto realizado das coisas, né, e com a previsão talvez do próximo mês, eu provavelmente tenho muito mais chance de estar olhando para o meu planejamento. E principalmente quando eu tenho uma reunião trimestral muito bem feita, um cheque de indicadores, né, uma projeção dos meus resultados e das principais ações, quer dizer, vai me ajudar muito a olhar o planejamento e garantir que eu consiga corrigir essa rota, que sempre vai ter uma correção no momento adequado. E aí sim, com certeza vocês vão observar que eu vou aproveitar grandes oportunidades que vão surgir, porque quanto mais organizado eu estou, quanto mais preparado eu estou, mais oportunidade aparece e mais preparado eu estou para aproveitar essas oportunidades.